A Rússia está perdendo a guerra por conta da logística ineficiente e ineficaz de seu exército, e não é a primeira vez. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A Rússia está tendo problemas em sua invasão da Ucrânia. Embora seu enorme poderio militar possa acabar, ao final, falando mais alto, o fato é que o progresso em todas as frentes tem sido muito menor do que o esperado. Ao norte de Kiev, um enorme comboio de 30 quilômetros de extensão tem quase 30% dos veículos parados por falta de combustível ou de peças para reposição, principalmente pneus. Isso faz com que tenham que ser feitas múltiplas manobras de reagrupamento, atrasando o progresso do comboio, cujo objetivo tático deve ser fazer parte do cerco a Kiev. A resistência ucraniana, muito mais forte do que esperado pelos russos, tem conseguido fazer grandes estragos, principalmente visando os caminhões-tanque que levam combustível para as tropas. Em Kharkiv, isso resultou em uma contraofensiva ucraniana que já chegou até a fronteira com a Rússia, liberando boa parte da região. Por que a Rússia está enfrentando esses problemas? Bem, principalmente por falha de logística. Logística é o ato de se levar materiais de onde eles estão até onde são necessários, buscando o máximo de eficiência e eficácia, ou seja, com o menor custo possível, mas garantindo que todos terão os materiais quando necessários, conforme um planejamento. Existem empresas de logística privada, tipicamente para entregar produtos via trem, navio, caminhão. Tipicamente entregam produtos e materiais em diversos lugares do mundo. No contexto de uma guerra, a logística significa basicamente a mesma coisa. Toda uma estrutura militar extremamente complexa, destinada a garantir que os soldados e as forças de frente na linha de batalha tenham armas, munição, gasolina para os tanques e carros de combate, peças de reposição, uniformes, água, comida, enfim, tudo que é necessário para a frente de batalha funcionar. Não basta ter um soldado valente e bem treinado lá na frente se ele não estiver com uma arma que funciona, com munição em bom estado, com a quantidade adequada de munição, roupa de combate adequada para o clima e terreno, comida e água para sua sobrevivência. A logística de uma guerra significa exatamente a organização para fazer chegar essas coisas no fronte de batalha. Numa guerra de invasão, como estamos vendo, tipicamente a logística do invasor é mais complicada que a logística de quem defende, pelo motivo óbvio que o defensor está no seu próprio território. No final das contas, a logística é tão importante que muitas vezes se diz que a infantaria ganha batalhas, mas a logística ganha a guerra. O fato é que uma boa logística é fundamental em qualquer situação e isso não é diferente em guerras. Muito da logística russa é baseada no uso de trens, do modal ferroviário. Isso vem desde a época dos soviéticos. A União Soviética deixou para a Rússia uma vasta malha de ferrovias e isso, num país continental como a Rússia, permitia o transporte e remanejamento não apenas de tropas, mas de recursos e materiais de forma altamente eficiente. A logística em solo russo é totalmente focada em trens. Aliás, foi dessa forma que a Rússia conseguiu mover um enorme contingente em poucos dias para aquilo que dizia serem exercícios militares, mas que ficamos sabendo depois era a preparação para a invasão da Ucrânia. Tudo feito por trem. Os ucranianos, porém, sabendo da dependência russa de trens para a logística, tão logo começou a invasão, dinamitaram várias linhas férreas entre os dois países, impedindo que esse modal seja usado diretamente pela Rússia. Isso forçou os russos a migrarem para o modal rodoviário, no qual não tem tanto treinamento nem capacidade. Isso foi o primeiro grande problema dos russos, a falta dos trens. Além disso, parece que o excesso de segredos em Moscou acabou jogando contra nessa invasão. A invasão da Ucrânia era algo tão secreto, tão poucas pessoas no comando das forças armadas russas sabiam dos planos reais, que muitas unidades de logística sequer se prepararam adequadamente para uma guerra. A invasão pegou não apenas todo o Ocidente de surpresa, como a muitos militares russos também. Isso gerou o segundo grande problema nessa invasão, a falta de preparação adequada
adequada das redes de logística. A logística para um exercício militar, ela é complexa também, demanda muita coisa, mas certamente para uma guerra é todo um outro grau de preparação. Existe um outro fator que está tornando a logística russa um pesadelo: a corrupção no exército russo. Batalhões de logística são tipicamente responsáveis pela maior parte das compras e licitações em períodos de paz, e assim tendem a ser extremamente corruptos em todos os exércitos, particularmente num país em que isso já está entranhado na cultura local. Isso faz com que aceitem compras, por exemplo, de material de nível inferior pelo preço do material de nível superior. Daí sobra uma graninha para a propina do chefe. Os pneus usados no comboio de Kiev, por exemplo, estão falhando porque aparentemente seriam de um tipo muito mais barato de qualidade inferior. A corrupção é o terceiro grande motivo da falha de logística do exército russo. Mas todos esses três problemas são coisas esperadas. Uma guerra é algo que, por mais que tenha algum planejamento, as coisas mudam com o tempo. Esses três problemas eram relativamente esperados. O grande problema de todos, o que está efetivamente matando a logística russa, é a abordagem logística das Forças Armadas russas, a forma como eles se organizam para distribuir os materiais para fazer essa logística. A forma como se estrutura a logística é algo fundamental, porque se você parar para pensar, a logística funciona com a mesma lógica da economia. Existe demanda por bens na linha de batalha, que se altera a todo instante. Um pelotão pode não precisar de munição por vários dias, enquanto se dedica apenas à guarda e reconhecimento, ou pode de uma hora para outra precisar de uma montanha de munição, porque encontrou o exército inimigo e está em batalha ativa agora. E a forma como os exércitos organizam esse tipo de coisa, como eles planejam e enviam os suprimentos, também varia de forma enorme. Porém, existem duas abordagens básicas: de baixo para cima, bottom-up, e de cima para baixo, top-down. A organização de baixo para cima, ou bottom-up, cada unidade faz periodicamente requisições do que está faltando: comida, armas, munição. Alguns centros intermediários tentam atender a demanda o mais rapidamente possível e também fazem requisições no atacado para os grandes centros de material para mantê-los abastecidos. Esse formato garante que as demandas são atendidas de forma eficiente, com o menor custo possível, direcionando o material apenas para onde ele é realmente necessário. Porém, existe um tempo entre o pedido de material e o recebimento do material. Em situações de urgência, numa guerra, o material pode não estar disponível no almoxarifado local e daí pode demorar a chegar. Portanto, pode haver perda de eficácia nesse tipo de organização bottom-up. De certa forma, é uma abordagem parecida com o livre mercado, em que os pedidos de suprimento fazem as vezes do sistema de preço e acabam organizando dinamicamente a distribuição dos bens escassos. A alternativa a isso é a visão top-down, ou de cima para baixo. Consiste em um planejamento prévio das linhas de distribuição. Você sabe que cada soldado precisa de X de comida, Y de munição, Z de água e etc. por dia. Então isso é planejado de antemão e os responsáveis já contam com o tempo de transporte para garantir que as tropas vão receber todo esse material constantemente à medida que precisam. Isso pode ser menos eficiente, porque pode ser que estejam levando material a mais onde não é necessário, desperdiçando esse esforço. E pode também não ser tão eficaz assim, porque não considera as mudanças de necessidade ao longo do tempo, mas geralmente representa eficácia em modos de batalha bem conhecidos. Poderia-se fazer uma comparação com o planejamento central comunista. No final das contas, os exércitos, as forças armadas, não usam uma única abordagem. Tal como nenhum Estado mundial é puramente capitalista de livre mercado, nem totalmente comunista de planejamento central, a organização tende a incluir ambas as abordagens. Cada exército, cada força armada, organiza sua logística usando uma mistura desses dois princípios. Materiais diferentes podem ter abordagem diferente para sua distribuição, alguns mais planejados, outros mais sob demanda. Dependendo da situação, pode-se adotar mais um desses mecanismos ou outro. Porém, embora a logística de qualquer exército inclua as duas abordagens, é fácil ver que existe uma abordagem preferencial, aquela mais comum até pela cultura dos militares daquela região, e acaba sendo a mais usada. O mais curioso disso é que a abordagem dos exércitos ocidentais
Países com economia capitalista tendem a adotar mais o modelo bottom-up, aquele que realmente se parece com o livre mercado, enquanto a Rússia adota mais o modelo top-down, ou seja, aquele que é mais parecido com o planejamento central. E, tal como o planejamento central é um veneno para a economia dos países socialistas, porque minam a eficiência sem melhorar tanto assim a eficácia, da mesma forma a logística top-down do governo russo enfrenta enormes dificuldades se as coisas não estão indo exatamente como planejado. Enquanto tudo está indo conforme o planejamento, não há grandes problemas. O modelo é pouco eficiente, mas acaba sendo eficaz. Porém, quando as condições mudam, quando coisas inesperadas acontecem, o mastodôntico planejamento logístico acaba seguindo o mesmo caminho do problema do cálculo econômico. O sistema se torna não apenas extremamente ineficiente, como se torna também totalmente ineficaz. E não é a primeira vez que isso acontece com o exército russo. Na invasão do Afeganistão, o custo da logística russa era enorme e, ao mesmo tempo, altamente ineficaz. Rapidamente, os rebeldes afegãos conseguiram descobrir formas de aleijar os invasores através de suas redes de distribuição. A verdade é que a economia russa pode até ter se modernizado e adotado o capitalismo, mas as forças militares russas continuam vermelhas como sempre foram, e como tal, extremamente ineficientes e ineficazes. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!